Brotas, uma Fátima de tempos idos? Desde a publicação do trabalho de Henrique da Silva Louro, que o fenómeno religioso conhecido por culto de Nossa Senhora de Brotas tem vindo a merecer a atenção de especialistas de variados domínios das ciências humanas, envolvendo áreas como as de História, da Antropologia e mesmo da literatura oral. Tal interesse justifica-se plenamente, dada a complexidade do fenómeno acima referido, que possui uma série de ingredientes de grande estímulo para aqueles que se dedicam ao estudo de fenómenos desta natureza. Com efeito, em relação com o culto de Nossa Senhora de Brotas, existe uma lenda sobre a qual se podem fazer leituras de diferentes graus. Um povoado de Brotas que pode ter tido a sua origem na irrupção do sagrado na vida cotidiana de um humilde pastor e um outro, Vila das Águias, desaparecido, do qual resta uma imponente torre em ruínas no meio de um descampado. Do ponto de vista da história das religiões, o fenómeno Brotas pode ser entendido como uma hierofania, isto é, um ato de manifestação do sagrado, dado que todo espaço sagrado implica uma hierofania. Uma irrupção do sagrado que tem como resultado destacar um território do meio cósmico que o envolve e o torna qualitativamente diferente. De acordo com a lenda, ainda hoje muito presente no imaginário popular local, Brotas nasceu de uma aparição de Nossa Senhora num descampado a um pastor desconsolado pela morte de sua vaca, que tinha caído no barranco. Nossa Senhora ressuscita o animal, único sustento do humilde pastor, e a partir desse milagre funda-se o culto religioso. Constrói-se no local uma ermida e nasce o povoado. Uma das versões escritas mais antigas desta lenda, ela própria elabora a partir de testemunhos orais, conta o seguinte. Diz a tradição oral que, aqui nestas campinas, guardando um pastor vacas, lhe veio acaso cair uma nesta barroqueira, à qual, depois de muito buscada, achando-a o pastor morta, no lugar onde agora está a ermida, começou a esfolar, e tendo já cortado uma mão, como de costume, lhe apareceu a Nossa Senhora e lhe disse que se lhe fizesse uma casa naquele mesmo lugar e venerasse nela aquela imagem, à qual fez milagrosamente de osso de canela da vaca que o pastor tinha cortado, e subitamente desapareceu, ficando a vaca viva e sem lesão em algum membro, do que espantado. O pastor foi dar logo recado aos vizinhos da aldeia ou Vila das Águias, de onde ele era, os quais, vendo o milagre, levaram logo uma pequena ermida à Nossa Senhora, em que puseram a imagem da nossa suma veneração. Fato curioso é que a imagem da nossa suma veneração, na linguagem do autor da fonte citada, não é de osso como diz a lenda, mas de marfim, o que suscita algumas interrogações. Terá existido uma imagem anterior à atual esculpida em um osso que entretanto foi substituída pela de marfim? Ou a imagem já então era a atual e a cronista entretanto não deu pela contradição? É apenas um exemplo das várias questões que se podem pôr relacionadas com Brotas e que não cabem aqui nestas linhas, que poderiam certamente ser elucidadas se fizessem escavações arqueológicas no local e mesmo no recinto outrora ocupado pela Vila das Águias. Tais escavações trariam certamente alguma luz em torno das origens do povoado e da sua igreja, acerca dos quais restam dúvidas sobre a sua exata localização no tempo. A referência documental mais antiga que se conhece relacionada com Brotas data do ano de 1424 e refere à existência de uma herdade no caminho para Santa Maria das Brotas. Ficamos sem saber, no entanto, pois a fonte citada não explicita sobre o assunto, se no local, naquela época, já existia algum culto relacionado com a lenda de Nossa Senhora de Brotas. O que não nos permite concluir com segurança se a lenda é realmente anterior ao povoado, como se lê na versão apresentada acima, ou se o povoado, embora certamente minúsculo, teve uma existência anterior, dando a lenda a ocasião para a construção da igreja. Seja como for, e como consequência do culto que progressivamente se foi desenvolvendo, o cardeal Dom Afonso, no reinado de Dom João III, acaba por fazer da capela de Nossa Senhora de Brotas a matriz da freguesia. Baseou-se essa decisão num pedido que os habitantes de Brotas lhe dirigiram e que ele deferiu em 7 de abril de 1535, atendendo ao bom fundamento das razões apresentadas. Tal decisão aprova indubitavelmente que, no século XVI,
Brotas, com o seu culto, era um lugar em franca expansão, o que pôde igualmente ser comprovado pelas melhorias que, nesse século, a ermida experimentou. A igreja que hoje vemos apresenta uma silhueta característica do século XVII, embora a sua construção tenha passado por várias campanhas de obras, nomeadamente na primeira e na segunda metade do século XVI, onde foram erguidas a Capela Mor e as capelas laterais. É por essa época e no século seguinte que o culto de Nossa Senhora de Brotas vai atingir o seu apogeu, entretanto em declínio no século XVIII. No tempo do seu máximo esplendor, era muito grande a animação no largo fronteiro do Santuário de Nossa Senhora de Brotas, porque, a dar crédito a uma fonte do século XVIII, logo depois da natividade da Senhora, de forma arraial de barracas neste sítio, por tempo de 9 dias, de tanta gente que algumas vezes se chegou a avaliar o número dela em mais de 12.000 ou 15.000 pessoas. Também ao longo destes 2 séculos que o culto vai irradiar para as mais diferentes regiões de Portugal, e mesmo para regiões tão longínquas como o Brasil e a Índia, construindo-se as casas das confrarias que serviram para o abrigo dos peregrinos das respectivas terras.